Muito bem, estou diante da minha filmadora, não é? Com a lição aqui na mão. Os versos bíblicos também já estão aqui. E hoje é o dia 31 de agosto. Amanhã, sexta-feira, será 1º de setembro. Não é? Eu gosto do frio, minha esposa também. A gente sempre, eu e minha esposa gostamos das mesmas coisas. Né? Nós somos... É difícil a gente conseguir brigar por alguma coisa porque tem as mesmas manias, os mesmos costumes, os mesmos gostos, etc. De vez em quando pensamos diferente um do outro, mas também isso faz parte, é bom. E ela gosta do frio, eu também. Então, infelizmente, estamos nos despedindo do frio, mas parece que a maioria das pessoas gosta do calor. Bom, tem que ter os que gostam de coisas ruins também, né? Nós gostamos do bom, das coisas boas. E aqui estamos com a lição número 13, que vai do dia 16 a 23 de setembro. Não é? O título aqui é O Evangelho e a Igreja. O que o Evangelho tem a ver com a Igreja? Isso nós vamos estudar. Então, antes da oração, aqui eu vou ler o verso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, isso está em Gálatas 6, versículo 10. Santíssimo Deus, precisamos entender hoje com profundidade e com propriedade aquilo que a lição tem para nós quanto ao Evangelho na igreja, ou seja, como nós devemos nos comportar entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, o verso aqui, como acabamos de ler, ele já dá o tom do assunto nesta semana, né? Nós devemos fazer o bem a todo mundo, todos, mas em especial, ou seja, com mais dedicação, com mais ênfase, aos que são os nossos irmãos na fé. Faz sentido? Faz todo sentido, isso é óbvio, não é? Eu vejo, e é bem frequente, pessoas que se dedicam profundamente a pregar, dar estudos bíblicos, etc., trazer pessoas ao batismo, e a família deles está esquecida. Conheço pessoas assim, não é? A família deles está até se perdendo. Aqui está escrito que você deve fazer o contrário. Primeiro, dedique-se mais à sua família. Não é? Em termos de igreja, dedique-se mais aos irmãos da fé. E se você tem tempo, por exemplo, para dedicar, vamos supor, 10 horas semanais, são 10 horas semanais que você tem tempo para as coisas. Então você tem que dedicar mais de 5 horas à família e aos membros da igreja. Né? Então, dentro dessas, vamos dizer, 6 horas, a família e aos membros da igreja. 4 horas aos outros. Dentro dessas 6 horas, você tem que dedicar mais de 3 horas à família. Vamos dizer, 3 horas e meia à família, 2 horas e meia aos membros da igreja, 4 horas aos de fora. Então você tem, agora equalizando melhor isso, você teria que dedicar pelo menos mais de 4 horas, já que são, enfim, calcule de tal maneira que a tua atenção não faça falta aos membros da tua família, a tua esposa, ou ao teu marido, ou aos filhos, aos pais, etc., porque eles precisam. Né? Nós temos que ser unidos. Né? Por exemplo, sextas-feiras à noite, aqui em casa, é raro, é difícil a gente sair para um programa, mesmo da igreja, ou seja o que for. Pequeno grupo a gente procura evitar nas sextas-feiras à noite, a não ser à tardinha, que nós temos nosso pequeno grupo também. Porque sexta-feira à noite nós chamamos de noite da família. Ainda mais no inverno, que daí a gente faz fogo na lareira, etc. E a nossa família agora resultou eu e minha esposa. Né? Então, minha esposa e eu, nós ficamos sentados na frente da lareira, no inverno, lendo alguma coisa, assistindo ao tempo, lendo a Bíblia, estudando, debatendo algumas coisas, etc. e tal, e conversando. Esta é a noite da família, isso é sagrado. Tem que ter. Bom, então, aqui na introdução fala da semente que
antigos, lá, tempos atrás, usavam a melhor semente para se alimentar e a bem pequenininha para semear e foram perdendo produtividade com isso, né? Eu vou ilustrar um pouco diferente. Os médicos, por exemplo. Um bom médico é muito procurado, né? Inclusive, às vezes, procurado demais, não consegue atender. Né? Nós temos aqui em Juí médicos que são muito procurados. Por quê? Porque você está doente, etc. Então você quer garantia de que o médico saiba o que vai fazer. Mas como é que, já pensou um pouquinho, como é que ele veio a ser um bom médico? Foi assim? Não se dedicando? Não, ele semeou muito. São 6 anos de estudo intenso e esse se dedicou muito. Né? Mais 2 anos de residência, depois mais, quem sabe, algum tempo aí de outras pós-graduações, etc. Né? Até que se torne, isso é muito sofrido, estudou muito e depois, enquanto é médico, continua estudando, continua se atualizando, fazendo cursos, assistindo palestras, assistindo convenções, etc. E tal, e viaja bastante para continuar sendo bom. Se formou bom, agora tem que continuar sendo bom. Isto é investimento. Né? O que diz aqui o nosso verso? Façam o bem a todos. Façam o bem a todos. Mas, mais intensamente, aos mais próximos. Né? Quem é o meu próximo? Em primeiro lugar, aqui, em termos de pessoas, né? É minha esposa, minha filha, meu genro, minha mãe, meu pai, né? E assim vai. Mas o que estava acontecendo entre os Gálatas? Eles, aqui diz, eles estavam se devorando, estavam se mordendo uns aos outros, ou seja, estavam brigando, né? Brigando uns com os outros. Isso é bem comum. O ser humano gosta de uma briga, né? Como diz assim, foge, mas depois que entra numa briga, faz o possível de não sair. Né? Bom. Então tem algumas orientações aqui quanto a pequenos pecados, pecados involuntários, ou tropeços, ou então alguns erros que se cometem, que são inconscientes, ou que não sabia que era erro, etc. E depois, na segunda-feira, os pecados que são mais graves. Qual é a orientação que a lição nos dá sobre pequenos deslizes, vamos dizer assim, erros ou tropeços, casos involuntários, né? Não crie uma tempestade num copo d'água, é uma coisa pequena. Eu até usei como ilustração no comentário escrito, tempos atrás, por exemplo, nós comprávamos atum, né? Peixe enlatado, peixinho pequeno, enlatado. E aquilo era dito, naquela época havia uma onda do atum, que era muito bom para o cérebro, etc. Vamos comprar. Até que um dia desses, alguém nos disse, um irmão nos disse, pois é, mas sabia que tem atum com escama e atum sem escama? Eu não sabia. Mas como é que eles fazem? Não, eles misturam tudo. Tá, então tem peixe com escama e peixe sem escama ali dentro daquela lata. Pronto, é isso que está falando aqui. Não compramos mais o tal do atum. E assim vai. Agora, dias atrás, eu estava lendo um documento do Ministério da Saúde e descobri lá que o Ministério da Saúde orienta, parece que a senhora White escreveu aquele documento, é incrível, né? Se bem que o documento a senhora White é mais lacônica, aquele documento ali era bem prolixo, mas parecia ela. Ele classificou em 4 tipos de alimentos. Os alimentos in natura, que diz lá, coma bastante deles. Os alimentos minimamente processados, só aqueles que só foram beneficiados, etc., não alterou nada na sua estrutura física, coma bastante dele, diz o Ministério da Saúde do Brasil. E os alimentos processados, diz, coma um pouco desse. Né? E os alimentos ultraprocessados, diz assim, evite, não coma nunca. E como é que você identifica os ultraprocessados? Quando tem aquela lista de conservantes, adocicantes, ou que dão gosto, ou que dão corantes, etc. e tal, lá que tu não entende bem o que quer dizer aquilo ali. Quando tem isso, é ultraprocessado. Não coma. O Ministério da Saúde diz, não coma isso, evite, não coma nunca. Né? Aí eu olho ali uns alimentos que eu comia aqui, achava que era grande coisa, etc. e tal, lá, leite de soja, etc. Hoje, tá escrito essas coisas. Parei. Mas é isso. É um erro pequeno, mas não é bom. Então, não precisa condenar, não precisa reunir a comissão. Aqui aconteceu, né? E isso deve acontecer em tudo que é lugar. Por coisas pequenas, reuniram os anciãos, reuniram a comissão da igreja, fizeram escarcel, né? Criaram mais um caso de polícia, né? Porque
Conheço um jovem de tempos atrás, que estavam todos reunidos ali, foi num sábado à noite, né, numa esquina da rua, e alguém viu que esses jovens da igreja estavam fumando. Levou a coisa direto para o pastor reuniu a comissão da igreja, há pastores que são muito rápidos, né, rápidos no gatilho, reuniu a comissão da igreja e disciplinaram todos eles. Acontece que alguns deles não estavam fumando, eles juraram, não queriam saber. Disciplinaram todos. Resultado, saíram da igreja. Esses saíram da igreja. A mãe de um deles saiu da igreja também. Bom, criaram uma tempestade num copo d'água, né? Alguém viu alguns fumando, mas não sabia se eram todos e também não quis saber se eram todos. Os que estavam juntos e não fumando, gente, é isso que está falando, né? Então, aqui, nesses casos de pequenos pecados, ou pecados involuntários, ou tropeços, ou deslizes, ou coisas que se faz que nem se sabe que está errado, etc e tal, para isso não é castigo nem nada, é orientação que precisa, né? Aqui fala em restauração, etc. Às vezes não precisa nem restauração, às vezes simplesmente dizer, tu sabia que isso é assim, etc. Né? Esse pessoal que são batizados muito rápidos nesses tempos, nós vimos uma senhora que saiu da igreja, quer dizer, voltou do culto na sábado de manhã, passou no supermercado e fez suas compras e foi em casa. Para ela não tinha nada errado, ela não sabia, nem foi orientada com relação a isso, né? Os batismos extremamente rápidos, então ela não sabe, né? As pessoas não sabem. Então não é assim que se faz, né? Em nossa cidade aqui onde eu estou, não se usa esse tipo de cautela, né? Se diz que se usa, gente, o que tem de aviso por aí, que não é para ofender os membros das outras igrejas, e o que se ofende oficialmente, a tal ponto que muitos dizem, é só vocês pensam que só vocês se salvam, né? Porque inclusive na nossa TV oficial se diz isso, não ofenda os outros, etc. E na mesma TV oficial, os mesmos que dizem isso, eles pregam de um jeito tal que fica muito claro, ninguém mais se salva. É preciso, e fica claro isso, é preciso ter então cuidado. Se é para cuidar, então que se cuide mesmo de uma vez, né? Bom, e quais são os pecados, aliás, quais não, e os pecados que são graves, né? Por exemplo, o assassinato. O assassinato eu acho que é grave. Davi assassinou, né? E o que disse Natan para Davi? Tu és o homem, tu mataste, né? Tu mataste. Tu tiraste o animalzinho, na sua ilustração, mas tu mataste o esposo daquela mulher, tu querias ficar com ela, né? O orgulho espiritual que os Gálatas tinham, né? Ele cega as pessoas. Não, os outros estão tudo errados. Eu, com minha multidão de erros, estou certo, né? Esse é o caminho do pecado contra o Espírito Santo. Não, eu não estou errado, não. Não estou. E ponto, né? Então, isso a gente tem que tratar com zelo, com cautela, com amor, com cuidado, mas tem que tratar, né? O que está acontecendo muito hoje é que pequenas coisas se fazem fazem tempestade em copo d'água, e grandes coisas passam. Especialmente se as grandes coisas acontecem com alguém que é importante na igreja, que é rico, que tem poder, que tem prestígio, qualquer coisa assim, daí passa direto, né? Gente, essa lição acho que diz alguma coisa, nós temos que estudá-la, né? Então, prudência com os pecados grandes e cuidado para não tornar grandes os pecados que não são grandes, aliás, que elas nem são pecados, né? Bom, com relação às cargas, levar as cargas uns dos outros, né? Diz ali em Gálatas 6, de 2 a 5, né? Levar as cargas uns dos outros. Tem dois tipos de carga aqui, nem eu sabia disso. Fiquei aqui sabendo, não. Aprendendo. Todas as lições eu aprendo uma coisa nova. Todas, né? Dessa vez aqui tem, além de outras, essa aqui também é uma. Tem cargas que não tem jeito, eu vou ter que levar essa carga, né? E tem cargas que alguém pode levar por mim, ou tem cargas de outro que eu posso levar por ele. Por exemplo, Jesus, quando estava carregando sua cruz, né? Essa carga tinha que ser ele a levar ou não? Não. Alguém podia substituí-lo. Ele carregou, tentou, foi, caiu. Deram uma chicotada nele, etc. Levantou, ergueu a cruz.
pôs sobre os ombros, pelo que consta, só atravessa, né? Já era pesado. Pôs sobre os ombros, caiu de novo e não tinha mais como carregar. Então o que foi que aconteceu? Acharam alguém para carregar a cruz dele. Aqui, privilégio teria sido se eu pudesse fazer isso. Carregar a cruz, que seria minha mesma. Né? Mas não diz ali, cada um tome a sua cruz e vem após mim? Pois é, mas isso estava se referindo àquelas coisas que eu não posso. Por exemplo, uma mulher grávida carrega uma carga. Ninguém outro pode carregar carga em lugar dela. Mas o que pode fazer? Pode ajudá-la. Vamos supor que está numa subida, etc. e tal lá. Né? Então pode ajudar a pessoa a subir. Né? Pode, mas ela tem que carregar a sua carga. Por exemplo, como nós somos ciclistas, né? Eu sou ciclista. E está uma subida, etc. e tal. E tem alguém que é ciclista novato, novata, etc. O que faz? Vai ao teu lado, vai empurrando. Eu já vi isso. Né? É bem frequente. Né? Ou então para e orienta, né? etc. e tal. Como faz para dar uma descansada, etc. Tem como descansar, né? Então, sempre que é possível levar a carga do outro, quando o outro precisa. Né? E se não dá para levar a carga do outro, ajude de alguma maneira o outro ter mais ânimo, etc. Né? Por quê? Porque aqui diz assim, a amizade humana, está no final da terça-feira, a amizade humana na qual levamos as cargas uns aos outros faz parte do propósito de Deus para seu povo. Né? Ou seja, aqui mais adiante diz depois aqui, esta é a lei de Cristo. Né? Cristo veio aqui para a terra e disse assim, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? Então, todos nós temos cargas. Né? Temos que trabalhar. Por exemplo, as aulas que eu tenho que dar, essas eu tenho que dar. Isso é uma carga. O preparo dessas aulas eu tenho que fazer. Não adianta outro preparar para mim. Como é que eu vou saber dar a aula se é o outro que preparou? Outro pode me ajudar. Pode me aconselhar, pode. Mas a aula eu tenho que dar. O preparo eu tenho que fazer. As provas eu tenho que corrigir. Né? Então tem coisas das quais você não se livra. E tem coisas que você pode ser ajudado por alguém, ou alguém pode te substituir, ou você pode substituir alguém. Né? Então, mas em todas as coisas nós podemos dar nossa atenção ao outro, ajudar o outro. Bom, aqui na quarta-feira fala da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Os 10 mandamentos, ué. Foi essa que ele deu no Sinai, foi essa a lei que ele pôs no coração de Adão e Eva, né? Que é a lei do amor. Então, se nós temos amizade com as pessoas, hoje tem aí o Facebook, por exemplo, eu não sou assim um campeão de amizade em Facebook, estou com 4.300, 4.400 amigos, também já é demais, a maciça maioria eu nem conheço. E tem também o LinkedIn, tem outros, tem o Strava, dos ciclistas, etc. e tal. Lá tem um monte de amigos. O que a gente faz, por exemplo, no Strava, com o ciclista? A gente dá um kudo. Kudo quer dizer um incentivo. Oh, parabéns pela sua pedalada, você venceu mais uma, etc. e tal. A gente incentiva. Isto é cristianismo. Né? De ajudar o outro. Do Facebook, você manda os parabéns, a pessoa conquistou um cargo novo, ou mudou de salário, melhorou, ou enfim, algumas coisas que conseguiu lá, etc. Você dá uns parabéns ali na hora, vai tão prático, né, etc. WhatsApp, né? Ou então pessoalmente, ou um abraço, ou então um conselho. Ou nós deveríamos ser como os romanos, nós vamos estudar os romanos no próximo trimestre, no último desse ano. Os romanos eram bons uns com os outros, né? É diferente dos gálatas, né? Então aqui Paulo estava educando, ensinando os gálatas. Vocês têm que se ajudar uns aos outros, né? Não brigar um com o outro, não querer os primeiros lugares, não querer na festa comer mais que o outro, etc. Tal, né? Então a lei moral representada pelo amor, essa é a lei de Cristo, ou seja, os 10 mandamentos, né? Levar as caras uns dos outros é cumprir a lei de Cristo, né? Então, por fim, aqui tem uma frase que eu não estou concordando muito aqui, que está escrita aqui, foi escrita aqui por alguém, um comentário sobre os Gálatas, né? Mas já vou chegar lá. Então, o que é que diz aqui na parte de quinta-feira? Aquilo que nós semeamos na carne, vamos colher na carne, ou seja, vamos colher problemas,
aquilo que semeamos no Espírito, vamos colher no Espírito, ou seja, vamos colher a vida eterna. Ou seja, a carne, velha natureza, no Espírito, nova natureza. Precisamos semear na nova natureza, ou seja, precisamos viver na nova natureza, né? E parar de, como diz aqui, parar de erguer o nariz com desprezo em relação aos outros, né? O outro está errando ou está se dando mal na vida ou qualquer coisa, como antigamente diziam, você ficou doente, ele está, castigo de Deus, bem feito, como foi no caso de Jó. E não era castigo de Deus coisa nenhuma, né? O desprezo pelos profetas, né? Os profetas que escreveram a Bíblia. Hoje não temos profeta. O último foi Ellen White. Nós temos que ter muito cuidado com o que eles escreveram na Bíblia, muito cuidado com o que Ellen White escreveu, especialmente com relação à música, que não está sendo respeitado. Não está, não. Bom, aqui diz uma frase que eu vou ver se vocês concordam ou não, no modo de pensar. O equivalente moderno é que somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências de nossa escolha. Tá certo isso? Será que nós também não somos livres para escolher as consequências das nossas escolhas? Ora, quando você escolhe, por exemplo, alguém aí vai andar de carro, vai para um outro lugar, lá, etc. Lá tem uma festa, lá ele bebe bastante, bebe álcool, né? Estou me referindo a álcool. Entra no carro e vem de volta. Ele está sendo livre para escolher em beber álcool e está sendo livre para escolher um acidente. Sim, as consequências decorrem das escolhas. Portanto, na medida em que eu escolho isso, eu estou escolhendo também as consequências daquilo, né? Por exemplo, se eu resolvo me alimentar mal, eu estou livre para escolher me alimentar mal. E já sei que vou ter consequências, vou ficar doente, vou ficar gordo, vou ficar magro demais, ou vou ter problemas de algum tipo, colesterol, ou ataque cardíaco. O cara que fuma, por exemplo, ele é livre para escolher se fumar, certo? Ele também está livremente escolhendo as suas consequências, pode até ser um câncer, né, de esôfago. O câncer, agora dizem que o câncer de rim é muito frequente em fumantes, né? Bom, mas de qualquer forma, aquilo que nós escolhemos tem consequências, né? Se nós escolhemos semear no Espírito, teremos como resultado a vida eterna. É óbvio, né? É certo isso. Se nós escolhemos fazer o bem, se nós escolhemos seguir a lei de Cristo, etc. e tal, é certo que vai ser a vida eterna, né? Agora, se nós escolhemos semear na carne, ou seja, semear na velha natureza, nas nossas inclinações naturais, etc., é certo que nós vamos escolher corrupção. Ou, em outras palavras, a corrupção aqui até está se referindo à morte eterna, né? Então, queridos todos, vamos seguir essa lição aqui, que é muito boa. Ela trata da aplicação do Evangelho na igreja, na vida prática. E nós precisamos viver em prática, da maneira como está escrito na Bíblia. Em nome de Senhor Jesus Cristo, pedimos que nos abençoes a todos a seguirmos aquilo que nos orienta a Tua Palavra. Pedimos por amor do Filho Jesus Cristo. Amém. Tchau.